O atual sistema eleitoral brasileiro permite o abuso do poder econômico ao não estabelecer uma certa distância entre as empresas e os candidatos. Isso porque muitos empresários fazem doações milionárias a políticos que, uma vez eleitos, estabelecem uma espécie de troca de favores durante a gestão pública. A Ordem dos Advogados do Brasil quer acabar com essa situação e, para isso, promoveu um ato público na sede da entidade contra o financiamento privado e em defesa do financiamento democrático de campanhas. A mobilização em favor da reforma política e de eleições limpas no país reuniu representantes de 50 entidades da sociedade civil brasileira. A intenção das entidades é implantar o financiamento democrático de campanhas e excluir do processo eleitoral doações feitas por empresas. A luta por mudanças nas eleições foi destacada pelo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, como uma das principais bandeiras defendidas pela entidade. Mais de 50 entidades da sociedade civil brasileira estão presentes nesse momento para a assinatura de um manifesto pelo financiamento democrático de campanha eleitoral. Um dos compromissos, inclusive, de gestão desta diretoria, compromisso debatido durante a campanha eleitoral com todos os conselheiros federais, que ao votar nessa chapa também votou no programa que defendemos. E nesse programa se encontrava a defesa firme do financiamento democrático das campanhas eleitorais, com a proibição de financiamento por empresas. Para o membro do Movimento contra a Corrupção Eleitoral, Marlon Reis, o financiamento de campanhas deve acabar no país, dando espaço para outros segmentos da economia e combatendo a monopolização da política. Algumas balizas começam a se transformar em consensuais, e uma delas, e é muito difícil encontrar consensos na reforma política, mas algumas delas já estão sendo descobertas. E a principal, o vetor que une a todos e que faz com que nós tenhamos apoio em todas as áreas, inclusive no empresariado, é a ideia de que as pessoas jurídicas, de que as empresas, é a ideia de que o financiamento privado, o custeio das eleições pelo grande poder econômico, isso deve acabar no Brasil. A redução do financiamento de campanha a um pequeno punhado de doadores, como acontece hoje, ele nada é mais do que a monopolização da política, um elemento de quebra, inclusive das regras do jogo, mesmo em termos liberais. As doações feitas por empresas são consideradas pelo vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Tarcísio Holanda, uma forma de enriquecimento de políticos, que, segundo ele, encaram a reforma política como ameaça pessoal. Muitos enriqueceram através de doações de pessoas físicas e jurídicas a pretexto de fazer campanha eleitoral. Na verdade, só a reforma política é capaz de resolver esse problema gravíssimo que compromete o próprio país, aqui e lá fora. A reforma política é inviável e foi inviável até hoje porque cada deputado a encara como uma ameaça à sua sobrevivência pessoal. Isso já ficou evidente quando, em 2007, o então presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, colocou em votação a mais importante questão dessa reforma, que é a mudança do sistema eleitoral. A instituição do voto em lista, que é a impessoalização do processo eleitoral, mas é a única maneira de fortalecer os partidos políticos no Brasil, que nada representam atualmente. Já para o membro honorário vitalício da OAB e representante da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Marcelo Lavenere, existe uma relação nefasta entre o financiamento e candidatos eleitos. Há uma promiscuidade extremamente nefasta e perniciosa e perversa entre o poder econômico e a capacidade de eleição. Porque sem dinheiro, sem financiamento, sem ajuda
do grande capital, pouquíssimos são aqueles que conseguem se eleger prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. As eleições se definem por quem tem mais dinheiro para fazer uma campanha maior, o que significa, inclusive, a compra de votos e de cabos eleitorais, apesar da Lei 9.840 e da Lei da Ficha Limpa, que o movimento de combate à corrupção eleitoral, com a participação da OAB e a CNBB, transformaram a iniciativa popular num projeto, numa lei em vigor. Durante seu discurso no ato público, o presidente da Comissão de Mobilização para a Reforma Política da OAB, César Brito, afirmou que é preciso atacar a causa da corrupção nas eleições com uma nova lei de iniciativa popular. É preciso atacar aqueles que compram os mandatos e as consciências dos nossos representantes. Daí, essa convocatória, de novo, das entidades. Voltarmos às ruas com a nova lei de iniciativa popular. Eu não tenho dúvida que, por mais difícil que possa ser essa lei, nós vamos ganhar. Começamos com a quantidade muito maior de sonhadores do que tivemos no passado. Sonhadores que tiveram como prêmio a realidade. Nós mudamos. É bem verdade que alguns nossos representantes pensam muito mais nas próximas eleições do que nas próximas gerações. Mas esse não é o pensamento que domina cada um de nós, que aqui começa uma nova caminhada. Segundo o presidente da OAB, nos últimos 10 anos, mais de R$1 bilhão foram repassados por apenas 10 empresas a campanhas políticas. Para Marcos Vinícius, o financiamento de campanhas aumenta o distanciamento da representação popular da sociedade que o elegeu. As empresas devem manter uma equidistância do processo eleitoral, sendo vedada a doação de campanha por pessoas jurídicas. A normalidade e legitimidade das eleições passam pelo respeito à liberdade do voto, com a contenção do abuso do poder econômico nas campanhas. Deve ser cuidada das causas dos malfeitos políticos, não sendo suficiente combater apenas as consequências. O sistema eleitoral não pode estimular práticas impróprias de financiamento de campanha. Após o movimento pela instituição da Lei Ficha Limpa, urge seja vitoriosa a presente luta da sociedade por eleições limpas, por uma profunda reforma política em nosso país. A vedação de doações por empresas, tanto para o partido quanto para candidatos, já ocorre em 36 países no mundo. O financiamento empresarial de campanha torna desigual a participação das pessoas no processo eleitoral e torna também desigual a disputa entre os candidatos. Além disso, aumenta o distanciamento da representação popular com relação à sociedade que o elegeu, ampliando o déficit de representatividade política. A sociedade necessita se ver representada no parlamento. Marcos Vinícius disse ainda que o sistema eleitoral brasileiro atual estimula a corrupção. Sem dúvida alguma, a relação imprópria entre empresas e candidatos na campanha eleitoral é o primeiro passo para a corrupção administrativa que poderá ocorrer. Mais do que isso, significa também que muitos representantes passam a prestar contas aos financiadores de campanha e não ao povo que o elegeu. Além da OAB, representantes de várias instituições da sociedade civil participaram do ato em defesa da reforma política e por eleições limpas no país e se mostraram entusiasmados com o evento. A OAB está sempre presente nos grandes movimentos em favor da democracia, em favor da sociedade brasileira, né? Então, para mim, não é novidade que ela possa estar encabeçando esse movimento. A Federação Nacional de Jornalistas está aqui, assinou o manifesto porque defende essa transparência. Hoje a imprensa é um dos organismos, um dos esteios da sociedade brasileira que pode ajudar a fiscalizar. Tá aí as denúncias, estão todas as notícias e matérias que estão sendo veiculadas pela imprensa brasileira e que já derrubaram muita gente. Ajudaram também nessa transparência pública e essa federação ela está comprometida com a sociedade. Esse manifesto é muito importante devido à transparência das verbas de campanhas.
O manifesto lista também outros pontos que devem fazer parte da reforma política e que estarão no projeto de lei de iniciativa popular ainda em elaboração, a ser entregue ao Congresso. Entre eles estão a criação de um banco de dados do Conselho Nacional de Justiça com todas as condenações e rejeições de contas de candidatos e gestores de campanhas para garantir o respeito à lei da ficha limpa. A instalação de fóruns nacional, estaduais e municipais da transparência eleitoral, com a presença de representantes do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, Polícia Federal, Receita Federal e da sociedade civil, com competência para monitorar e fiscalizar a gestão do fundo de campanha e dos processos eleitorais. A proibição da compra de apoio político, pagamento de líderes políticos sindicais ou associativos em troca da adesão política. E a obrigatoriedade de apresentação, no momento do registro da candidatura, de todos os documentos que comprovem a não incidência nas hipóteses da ficha limpa. O documento foi entregue aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. A entrega foi feita por uma comissão liderada pela OAB. O presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, e o deputado que presidia interinamente sessão na Câmara, Isalci Lucas, informaram que vão encaminhar a debate nas duas casas legislativas o manifesto em defesa do financiamento democrático de campanhas.